Olá amigos, estamos aqui de retorno para falar do capítulo 2 da obra Garimpo de Amor, esse é o canal Lições de Amor. Nesse capítulo 2 falaremos de um tipo de amor bastante em voga nos dias atuais e bastante importante, amor a si mesmo. E tentaremos, através de alguns trechos do livro, discorrer, tecendo despretensiosos comentários, para que possamos desenvolver alguma ideia em torno do tema dentro de nossas limitações. Joana vai inaugurar o capítulo dizendo assim: Jesus viveu o amor a si mesmo, à medida que se entregava ao próximo, à humanidade. Essa frase é essencialmente interessante. Por quê? O que temos visto hoje nas relações humanas, sobretudo em redes sociais, é justamente o contrário. Todas as vezes que o indivíduo ama e não se sente correspondido, ou é traído, ignorado ou pago pela ingratidão, ele se recolhe ao seu egoísmo e recolhe todas aquelas fatias de amor, entre aspas, que ofertou outrora, dizendo que isso é amor próprio, que aquele que não correspondeu ao seu afeto não é digno do mesmo e que agora ele vai amar a si mesmo, não amar mais ninguém e pronto. Mas Joana de Ângeles nos dá o exemplo do maior amor que houve em toda a terra. Jesus, o amor não amado, como ela mesma define em outro momento. E mais, ela vai dizer que foi justamente através do amor a si mesmo que Jesus conseguiu amar toda a humanidade e expressar o ápice do amor. Somente amando a si mesmo podemos amar ao outro. E aí Joana vai dizer: somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre. Imagine que sejamos como um canal por onde fluem sentimentos, emoções. E se fechamos qualquer parte desse canal, se obstruímos intencionalmente, nós interrompemos o fluxo, criamos um obstáculo e deixamos de servir como canalização de emoções. Adoecemos as mazelas da alma. Então, na realidade, se nós não estimularmos esse fluxo através do exercício do auto-amor, o que significa o amor a si mesmo? É o bem-querer, o estimar a si mesmo, querer evoluir, querer progredir moralmente. E Joana de Ângeles, já no primeiro capítulo, nos diz que o amor deve ser a meta de todo e qualquer ser espiritual. Então, o ser espiritual que deseja progredir tem que se amar. E através do exercício do auto-amor, criamos um fluxo de amor através de nós, nos reabastecemos na fonte infinita do amor que é Deus e conseguimos distribuir o amor a todos com os quais convivemos no dia a dia. E aí ela continua: o amor a si mesmo deve ser desenvolvido através da meditação e da autoanálise. Amar-se é fazer a reforma íntima. Nós espíritas gostamos muito da reforma íntima. Falamos isso em diversas preleções doutrinárias. Reforma íntima é examinar-se, olhar para dentro. Por quê? Porque é através do conhece-te a ti mesmo que nós temos o meio mais eficaz de progredir moralmente. Quem disse isso
Foi Allan Kardec, ou melhor, a espiritualidade superior em resposta a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. A maneira mais eficaz. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, através do autoexame, é que vamos conhecer as nossas imperfeições, aquilo que devemos melhorar e, reparando essas mazelas, nos depurando, é que vamos nos amando. Trabalhando em favor dos valores éticos que lhe jazem latentes e merecem ser ampliados, de forma que se transformem em luzes libertadoras da ignorância e em paz de espírito que impregne as outras vidas. A nossa vida deve ser um testemunho cristão perene. O esforço, melhor, Allan Kardec diz: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. E o verdadeiro espírita é aquele que pratica o amor, a caridade, cujo lema é a caridade. Então, à medida que nós aprimoremos os valores éticos que já fazem parte de nós, mas que estão muito empedernidos pelas nossas paixões humanas, é que vamos evoluindo, nos melhorando, nos reformando e amando, aprofundando conhecimentos e sublimando emoções, direcionadas sempre para as mais elevadas faixas da espiritualidade. Na obra O Mundo Maior, André Luiz vai fazer um estudo apurado do cérebro, da consciência, e vai dizer que o cérebro é como um prédio de 3 andares, e no terceiro andar, no andar mais elevado, chamado de superconsciente, que ainda é pouquíssimo explorado pela ciência humana, pela medicina humana, existem as aspirações mais elevadas e sublimes, e que nós, como espíritos imortais que somos, devemos nos dedicar a sempre nos conectar e vibrar nessas aspirações mais elevadas. E de uma forma prática, como é que nós fazemos isso? Estamos na carne, submetidos a sensações terrenas, transitórias. Portanto, para que nós possamos evoluir, precisamos sublimar as nossas emoções ainda cheias de paixões. Pensar no ser espiritual que somos, sobrepujar o ser espiritual que somos, acima da realidade transitória do ser corporal que estamos. E aí Joana continua: compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação, produz sem servilismo e avança sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. É aos poucos que vamos logrando o reconhecimento das nossas imperfeições sem culpa, sem pressa. Nada nessa construção, nesse aprimoramento moral se faz aos saltos, é devagar. Não vamos querer apagar séculos de sombra com minutos de iluminação. Emmanuel já disse numa mensagem. Ninguém se dispõe a amar sem resolver as inquietações internas. Isso é extremamente interessante, porque enquanto o amor é uma terapia, ninguém queira dar um salto quântico do amor apaixonado, do amor rústico por amor ágape, o amor crístico, de uma hora para outra. É necessário resolver as suas inquietações, os seus problemas, os seus conflitos internos, e temos muito. Quem achar que não tem conflitos é porque não está suficientemente olhando para dentro de si. Estamos no mundo de provas e expiações, e tirando
Os espíritos evoluídos que estão aqui a título de missão, que são uma minoria, temos todos imperfeições a tratar, erros a reparar. Chico Xavier dizia de uma forma jocosa: se encarnou, algum problema tem. Então, resolver as nossas inquietações e querelas íntimas é necessário. Quantas vezes nós projetamos as nossas insatisfações, as nossas frustrações para o outro? No esforço inconsciente, devemos assumir a responsabilidade. Observemos as nossas tendências. Aí está a raiz de todos os males da nossa vida atual e aquilo que nós devemos dedicar a nossa força para poder mudar. Momentos de solidão para autoanálise e reflexão. Instantes de prece silenciosa. Refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de carícias a crianças ou animais, de cuidados com plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Isso é se amar. Observemos uma sutileza no que Joana está dizendo. Ninguém vive sozinho e só aprendemos em contato com o outro. Então, ter momentos de solidão para refletir sobre a própria existência não é se fechar no casulo e fugir da influência e do relacionamento com as outras pessoas. Isso é um comportamento depressivo, enfermiço, de transtorno psicológico. Então, não vamos confundir o instante de recolhimento para as nossas reflexões íntimas com uma vida separada da sociedade. É lógico que é necessário desses minutos de reflexão, de prece, de refazimento junto à natureza, junto a tudo que tem a vida, aos animais, às plantas, às crianças, pela sua pureza e ingenuidade. Isso vai nos dar força para que nós consigamos travar a nossa batalha íntima necessária com vigor. Mas precisamos também ir para a prática do amor. O amor a si mesmo desempenha uma ação autoterapêutica, porque liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura e de autocompaixão. Quando o ser espiritual se dá conta dos erros que cometeu, não é incomum aflorar um sentimento de culpa e de autopunição, de não se achar mais merecedor da felicidade e algumas vezes deprime. Esse não é o caminho. O sentimento de culpa, ele é um remédio necessário apenas como alerta, como a febre. É um alerta de enfermidade. A culpa é um alerta de que infringimos a lei, de que cometemos um ato dissonante com a lei. E o nosso passo seguinte é entender, desfazer esse sentimento de culpa e nos concentrar em nos retratar, em buscar reparar aquele mal feito, não repetir mais e fazer todo o bem que pudermos. Um outro detalhe é a autocompaixão. Coitada de mim, sou tão sozinha, não tenho afetos queridos que me deem um refrigério da alma, por isso sou tão delinquente em matéria do amor. Não. Cada um de nós enfrenta as provas que merece para evoluir. Se não encontramos nessa vida uma razão direta para a situação ou conjuntura na qual estamos, vamos observar as nossas tendências. E aí pode estar a raiz de problemas que vêm de outras existências pregressas. Então, o amor próprio tem que ser exercido sem culpa, sem autoflagelação e sem autocompaixão, com sinceridade, calma, serenidade, um esforço persistente.
Até a próxima, amigos, se Deus quiser.